número 6, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículos 1 ao 5. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos que também estão acompanhando este culto pela internet, que o Senhor possa estar honrando o desejo que cada um tem tido de, mesmo não podendo estar dentro de uma igreja, estar em sua casa prestando culto ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Versículo 1 em diante diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Amém? Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Nós ouvimos uma palavra do Salmo 119, dizendo que o homem bem-aventurado é aquele que anda, aquele que trilha nos caminhos do Senhor e na lei do Senhor. O Salmo 119 é o salmo que exalta a excelência da palavra. Ele possui 176 versículos e apenas 6 não contém algum termo que refira-se à palavra. Ou seja, 170 versículos dos 176 do Salmo 119 tem algum termo que refere-se ou que remete à palavra do Senhor. Ou o termo palavra, ou algum sinônimo, como mandamento, como lei, enfim, como ordenança, vai ter algo que remeta à palavra. Para que fique bem claro que não há bem-aventurança sem a palavra. A Bíblia é repleta de bem-aventuranças. O Antigo Testamento é repleto de salmos. Há muitos salmos que nos traz muitas bem-aventuranças. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos mostrou, nos revelou 9 bem-aventuranças. O livro do Apocalipse nos traz 7 bem-aventuranças. Então a palavra de Deus, ela é relacionada à bem-aventurança. Bem-aventurança é satisfação completa. Bem-aventurança é alegria plena. Bem-aventurança só se encontra nos caminhos do Senhor, com a sua palavra. Amém. Então nós somos bem-aventurados por estarmos aqui nessa noite, amém, adorando e bendizendo o Senhor, pois se aqui estamos é porque conhecemos esta palavra, que é a única fonte de bem-aventurança. Meus irmãos, nós estamos em datas festivas, nós estamos em datas em que as pessoas se tornam mais pessoas, que o ser humano se torna mais humano, que as pessoas, nem que seja hipocritamente, se tornam mais generosas, que as pessoas doam, compartilham e repartem, mas pena que é em algumas datas apenas. Apenas que isso se restringe a poucos dias na vida de muitos. Graças a Deus que isso não é uma verdade na vida da igreja. A vida da igreja é diferente. A igreja passa o ano repartindo. A igreja passa o ano todo doando. A igreja passa o ano todo ajudando a quem precisa. A igreja de Cristo não precisa de dados para ser generosa. A igreja de Cristo, quando faz, não precisa postar o que fez, porque a igreja não faz para ser vista, ela faz porque foi vista. Então, quando a gente vê a humanidade desenhando, a humanidade construindo em volta de si mesma, esse
de situações que, ao invés de revelar o que ela tem de melhor, pelo contrário, acentua o pior da humanidade. Em que sentido? Ora, quando chegam momentos em que se revela que qualquer um consegue doar ou repartir, e não o fez no decorrer de todo o tempo, fora aquele que fez, mostra, na verdade, que o ser humano, de fato, conforme diz a Bíblia, não é bom. Que o ser humano, ele está fadado a errar. Que o ser humano, ele está fadado a ser egoísta. Que o ser humano está fadado a ser materialista. Que o ser humano está fadado a ser capitalista. Que o ser humano está fadado a viver buscando os seus próprios interesses. Que para fazer o bem precisa de data marcada. Que para fazer algo por alguém precisa que seja público. E quando nós vemos que isto não é atual, e que isto na verdade vem de muito tempo, nós vamos ficando cada vez mais gratos a Deus pela verdade que liberta. Porque um dia nós estávamos daquele lado também. Um dia nós éramos como o mundo é. Mas hoje o Senhor nos encontrou por intermédio dessa palavra. E por ela nos fez bem-aventurados. Não há bem-aventurança maior do que a libertação da mentira de um reino de trevas. Saber da verdade, meus irmãos, é libertador. Quando o Senhor Jesus, cumprindo o seu ministério, em uma ocasião ele volta para a sua terra, não a sua terra de nascimento, mas a sua terra onde ele cresceu, onde ele viveu, a cidade de Nazaré. Nós vemos que ele começou a ensinar numa sinagoga. Então as pessoas conheciam a Jesus porque ele viveu naquela terra até os 30 anos de idade. Sabiam quem ele era, de que família era, cidade pequena, Nazaré, um vilarejo. Nazaré era um vilarejo. Uma cidade que ficava afastada, próxima ao cemitério, próximo ao penhasco. Não tinha mais nada depois de Nazaré. E quando, para honrar a sua família, para honrar os seus conterrâneos, ele chega naquela cidade e começa a ensinar, as pessoas ficam admiradas. É interessante notar que já no versículo 2, diz que as pessoas se admiravam da forma que Jesus falava, eles se admiravam da forma que Jesus ensinava. E não é só isso. Há 3 reconhecimentos no versículo 2 que fez com que aquele povo, os conterrâneos de Jesus, o admirassem. Eles fizeram 3 perguntas. De onde vêm estas coisas? Ficaram maravilhados. Segunda pergunta: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Porque conheciam Jesus, sabiam que Jesus nasceu ali. Jesus não frequentou a escola rabínica, como era comum a qualquer judeu. Em terceiro lugar, como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Então reconheceram a grandeza de Jesus, reconheceram que ele tinha uma sabedoria transcendente à sabedoria humana, reconheceram que através dele coisas diferentes, no sentido de serem extraordinárias, aconteciam, reconheceram que pelas mãos dele maravilhas estavam se fazendo no meio do povo. Maravilhados. Mas, imediatamente após, o versículo 3 nos mostra 3 contrapontos a estas maravilhas. E esse mesmo povo que se maravilhou destas coisas, no versículo 3 eles dizem: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Essa é a primeira pergunta. Eles fazem uma segunda pergunta, dizendo: mas ele não é irmão de Tiago, de Judas, de José, de Simão? E uma terceira pergunta: e não estão aqui conosco suas irmãs? Então no versículo 2
coisas, eles se maravilham por 3 coisas. E no versículo 3, eles se escandalizam por outras 3 coisas. Então a gente vê essa ambiguidade do ser humano ao observar Jesus. Este, queridos irmãos, é exatamente o atual retrato da humanidade. Porque eles não conseguem admitir que Jesus é Senhor. Porque se admitirem que Jesus é Senhor, precisarão se entregar a Ele. Quando eles perguntam, e essas perguntas do versículo 2, a gente percebe que eles estão reconhecendo, mas tentando não atribuir a Ele. Porque quando dizem, de onde vêm essas coisas? Ou seja, não é dele, vem de algum lugar. Nós sabemos que era dele essas coisas. Ele não precisava receber de ninguém, porque Jesus era o próprio Deus. Amém. Reconheciam que vinham coisas extraordinárias dele, mas não queriam admitir isso. Vem de algum lugar. Quando perguntaram, que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não foi lhe dada, era dele mesmo. E quando dizem, como se fazem, não como ele faz, como se fazem tais maravilhas por suas mãos, não é ele, a mão dele está sendo usada, mas não é ele. Não, era ele mesmo. Então não vinha de nenhum lugar, vinha dele mesmo. A sabedoria não foi lhe dada, era dele mesmo. E não fazia maravilhas pelas mãos dele, era ele mesmo quem fazia maravilhas. Então eles estavam olhando para o Jesus que eles conheciam, mas não estavam reconhecendo. Não parece ser o mesmo. Esse que cresceu aqui, fazendo essas coisas maravilhosas. Então, para justificar aquilo que para eles era melhor, era mais cômodo, era melhor se escandalizar em Jesus do que se maravilhar em Jesus. Então começaram a procurar alguma coisa. Ah, mas não é esse aí o carpinteiro? O objetivo aqui é diminuir Jesus. O objetivo aqui é tentar denegrir de alguma forma a imagem de Jesus. Então começaram a procurar na vida de Jesus alguma coisa que pudesse justificar o escândalo deles. Porque a Bíblia diz que eles se admiravam, então isso aqui era perigoso para eles. Se admiravam, mas eles não queriam apenas se admirar. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, filho de José? Não é este o irmão de Tiago, de José? Então a gente sabe muito bem de onde ele veio. A gente sabe que a família dele não é uma família rica, não é uma família da sociedade. A gente sabe que pelas condições de vida que ele tem, ele não teve condições de estudar a ponto de ter essa sabedoria que tem. E as suas irmãs estão conosco, ainda moram aqui, ainda estão aqui, ou seja, é uma família muito humilde, então se escandalizaram em Jesus. Jesus, percebendo isso, logo disse, não há profeta Senhor, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então a humanidade reconhece que por ele, que por Jesus se faz maravilhas. A humanidade reconhece que ele tem uma palavra que de fato transforma. Porque não há testemunho, queridos irmãos, de ninguém que tenha sido transformado ao ler um livro qualquer. Ninguém largou o vício das drogas por ter lido Harry Potter. Ninguém largou o crime porque leu Paulo Coelho. Ninguém, queridos irmãos, teve uma vida transformada e testemunho. Olha, esse livro mudou a minha vida. É só da Bíblia. É só da palavra de Deus que existem testemunhos como esse. Então reconhecem que ele tem uma palavra gloriosa, mas ao mesmo tempo procuram defeitos. Ao mesmo tempo ficam procurando em algum aspecto defeitos que, na verdade, em nada vão mudar o que Jesus é. Amém. Porque a origem de Jesus aqui, a família de Jesus,
capacidade de ensinar com sabedoria e nem de fazer maravilhas. Essas coisas não mudaram quem Jesus é. Fato é que a maioria das pessoas gostam de Jesus como Salvador, mas não querem admitir que Ele é Senhor. E é por isso que a mensagem hoje é baseada nessa reflexão. Celebram o nascido, mas rejeitam o ressuscitado. Reconhecem, celebram, homenageiam. O Natal é uma data importante nesse aspecto. A humanidade, em geral, a maioria das pessoas gostam da igreja, mas não querem fazer parte dela. A maioria das pessoas gostam de assistir aos cultos, mas não querem compromisso. As pessoas, elas gostam de ouvir os louvores da igreja, mas não querem louvar. Querem um alívio, mas não querem a libertação. Muitas pessoas estão vivendo igualmente aquelas de Nazaré. Estão na presença de Jesus e não poderão usufruir das maravilhas que Ele faz. Coisa triste é quando nós lemos o versículo 5 que diz: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos quando lhes ajudou. Então, quando as pessoas procuram alguma coisa para sustentar os seus argumentos ou justificativas, é elas mesmas que se perdem. É elas mesmas que se prejudicam. Porque, meus irmãos, o propósito de Cristo era a ressurreição, não o nascimento em si mesmo. Por quê? Porque se a obra de Jesus fosse apenas o Natal dele, isso ficaria restrito ao aspecto terreno. Se o propósito de Jesus fosse nascer, bom, Jesus vai nascer como Filho de Deus. Acabou? É isso? Ele vai nascer, vai crescer, vai viver, né? E vai morrer. Cumpriu o propósito. Não mudaria a história da humanidade. Ele precisaria ressuscitar para ser redentor. Nós precisaríamos que ele ressuscitasse. Então o nascimento foi apenas parte do processo. O propósito era a ressurreição. Porque o nascimento fala da terra, a ressurreição fala do céu. E as pessoas que estão ao redor de Jesus não conseguem entender que tudo que ele faz ou fizer é para refletir na eternidade, não aqui. Porém, talvez seja esse o ponto principal do porquê a maioria das pessoas não querem servir. Querem celebrar o Natal, mas não querem o ressurreto em sua casa. Não querem o ressurreto em sua família. Não querem o ressurreto em sua vida. Porque o nascimento, que faz parte do processo, não era a redenção. E quando nós falamos de redenção, precisaria que ele ressuscitasse. E a ressurreição, queridos irmãos, vai sempre nos levar, vai sempre procurar nos tirar daqui, mesmo nós ainda estando aqui. Então, quando nós servimos a Cristo, nós estamos num processo de desapego diário. Muitos reconhecem que Jesus é o Salvador. E muitos estão sendo atraídos por essas maravilhas. Vamos colocar essas maravilhas como salvações. Jesus tem salvado a muitos, meus irmãos, de muitas coisas. Aqui nós podemos expandir o sentido da palavra salvação, e não somente a salvação da alma para a vida eterna. Salvação pode ser um livramento de um acidente, um livramento de morte, é uma salvação. Salvação, a restauração de uma família é uma salvação. A restauração de um casamento é uma salvação. A libertação de alguém de alguma opressão ou de algum vício é uma salvação. Então este Salvador é celebrado pelo mundo. Este Salvador é admirado pelo mundo. A este Salvador as pessoas vão atrás. A este Salvador as pessoas seguem, são atraídos por estas salvações
porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas porém, como Senhor, procuram alguma coisa que possa justificar as suas predisposições e não servi-lo. Foi o que essas pessoas aqui em Nazaré fizeram. Vão procurar, e como não vão encontrar nele falhas, vão olhar nos seus. E quem são os de Jesus hoje? Quem é a família de Jesus hoje? Aqueles que olharam para a família de Jesus. E quando eles olharam para a família de Jesus, eles se escandalizaram. E Jesus revelou em outra ocasião: aquele que faz a vontade do meu Pai, este é a minha família. Este é o meu irmão e minha mãe e meu pai. Aleluia. Então hoje quem faz a vontade de Deus é a família de Jesus. Glória a Deus. E quando não vão, e como não encontrarão erros em Jesus, vão procurar erros na família de Jesus para justificar o porquê não querem se entregar a Jesus como Senhor, mas vão continuar o admirando como Salvador. Ou seja, vão continuar celebrando o nascido, mas rejeitando o ressuscitado. Vão procurar na igreja, porque a igreja é a família. Não é este irmão, não é filho de José, de Maria, irmão. Vão procurar na igreja e vão dizer: não vão servir a Jesus por causa do fulano. Mas o fulano não é o Senhor é o Jesus. Amém. Aleluia. Não vão servir, não vão entregar minha vida, porque se for para ser igual àquele, eu não quero ser. Como se na família de Jesus ou na igreja existisse só como aqueles, como se não existissem bons exemplos também para serem seguidos. Como não vão encontrar em Jesus defeitos, vão procurar nos irmãos de Jesus, procuram na família, na origem, filho de Maria, filho de José. Vão procurar nos irmãos de Jesus, se não encontram defeitos em Jesus, vão procurar na igreja. Então vão procurar nos pastores. E aí só vão tomar como exemplo, como base de comparação, os maus exemplos, os maus pastores. Ou então vão procurar na origem, não é? De onde a pessoa vem, não somente da sua ascendência familiar, mas da terra que ele vem. De onde ele é? Porque certa vez alguém disse: vem alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, não pode, o Redentor não vem dali, de Nazaré, de qualquer lugar, menos de lá. Aí vão procurar saber, para encontrar erro em Jesus e justificar a sua indisposição em servir com fidelidade. Não vão encontrar, vão procurar na família, vão procurar nos irmãos, vão procurar nos pastores, lá de Nazaré. Ou seja, que denominação é? Vão procurar defeitos. E obviamente, meus irmãos, se procurarem defeitos na família de Jesus, vão encontrar. Se procurarem defeitos nos pastores, vão encontrar. Se procurarem defeitos nas denominações, vão encontrar. Mas se procurarem defeitos em Jesus, não vão encontrar. Porque Ele é Senhor, porque Ele é Santo, e é Ele quem ressuscitou. É Ele quem fez o sacrifício no Calvário para redimir. Amém, Jesus, aleluia. Nós não estamos aqui para ser, queridos irmãos, reflexos de uma perfeição que não existe. Mas as pessoas ficam procurando meios de continuar dizendo que são generosas, amorosas, que são altruístas, com esse papo de espírito natalino. Nós não temos nada com espírito natalino, nosso negócio é com o Espírito Santo. Amém, Jesus, aleluia. Esse negócio de espírito natalino não existe. E se existisse, ficaria restrito a uma data. E os outros dias, fica onde? E quando alguém precisa de uma fatia de pão, fica onde? Tem que esperar o espírito natalino me tomar para eu
eu repartir o meu pão? Para eu levar um brinquedo para uma criança que precisa? Para eu dar um pacote de bala para uma criança que não sabe o que é isso? Precisa do espírito natalino para esse tipo de coisa. Então, quando nós vemos essa hipocrisia se acentuando ano após ano, a gente não consegue pegar leve. Não dá. Porque chega a mídia com tanta hipocrisia, com tanta mentira. É verdade, Deus. Queridos irmãos, essa não é a realidade. E a gente vê que quem fica usando dessas justificativas são os maiores prejudicados. Quem perdeu aqui? O povo de Nazaré. Porque não receberam as maravilhas que Jesus estava lá para fazer. São estes, queridos irmãos, que não vivem a plenitude, a bem-aventurança, a satisfação. Estão ao lado de Jesus, mas não assumem uma posição de servos. São admiradores, mas não são servos. Mas Jesus não veio para atrair admiradores. Jesus veio para salvar pecadores. Jesus, queridos, Jesus não veio para receber os nossos likes. Jesus veio para libertar o cativeiro. Jesus veio para libertar do cativeiro aqueles que estão em trevas. É isso que Jesus faz. Ele não veio apenas para nascer, ele veio para ressuscitar, ele veio para vencer a morte, ele veio para vencer o inferno, e para isso ele tinha que ressuscitar. O sangue dele é para purificar os nossos pecados. Se ele apenas tivesse nascido e não tivesse derramado sangue, de nada nos adiantaria. Nós não podemos querer apenas o nascido e rejeitar o ressuscitado. Se Jesus vivesse em nossos dias, ele sequer teria a rede social. Esse negócio é para nós, não é para ele. Porque tudo que ele faz é com um propósito para a eternidade. Para servir a Jesus, ele mesmo disse, é necessário, ou seja, não tem outra forma. O que é necessário, não é? Quando você tem sede, é necessário beber água. Pode tomar outra coisa? Pode. Mas vai resolver? Não. Então, necessário é substituível na sua eficácia. Pode até ficar camuflando essa história, mas que não tem que vai resolver. Ele disse, é necessário nascer de novo. Amém, Jesus. Sabe o que é o nascer de novo para nós? Esse nascimento novo vai se consolidar quando nós ressuscitarmos. A ressurreição é o novo nascimento. Aquele Natal de Jesus na manjedoura não resolveria o nosso problema, se caso ele não tivesse nascido de novo quando ressuscitou. E se nós quisermos também servir a Jesus de verdade, nós também temos que nascer de novo. Nele, nascer da água e do Espírito, é andar por essa palavra, né? Bem-aventurados os que trilham, que andam por caminhos que vão cumprir sempre, que vão sempre convergir na lei do Senhor. E o problema da humanidade é a lei. Como nós temos dificuldade com leis? Não com as justas, geralmente com as injustas. Então, nascer de novo significa, na linguagem de hoje, nascer de novo significa desapegar daqui. Nascer de novo significa que eu vou ter que rejeitar tudo, qualquer coisa e qualquer um que vai me prejudicar de tê-lo como Senhor. Porque Salvador ele já é. Salvador ele é do mundo, agora Senhor somos nós que nos decidimos se ele vai ser do mundo.
desapegar daqui, então, com certeza é o principal motivo pelo qual as pessoas não querem admitir que Ele é Senhor e querem apenas admirá-lo, se maravilhar do Salvador. Não querem Ele como Senhor, porque como Senhor Ele vai tocar em áreas da nossa vida que naturalmente nós não queremos que sejam tocadas. Mas nós não estamos aqui para ser naturais, nós estamos aqui para ser espirituais. Nascer de novo. Ele, como Senhor, vai tocar em áreas da nossa vida que vai mexer conosco. Nascer de novo vai ter o bolso tocado. Inevitavelmente. Porque o dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus que comanda tudo. O dinheiro é um Deus que comanda as guerras. O dinheiro é um Deus que comanda todas as áreas dominantes da nossa vida. Por exemplo, a maioria das doenças, claro que tudo é consequência do pecado, mas a maioria das doenças são fabricadas. Porque depois da indústria da guerra, a indústria que mais fatura no mundo é a farmácia. É a indústria dos remédios. Todo o mal da humanidade gira em torno do dinheiro. Então Deus, o Senhor Jesus, como Senhor, Ele vai mexer no nosso bolso. Ele vai nos libertar do nosso bolso. Ele vai nascer de novo. O crente vai ouvir Deus falar de dízimo. Ele vai ouvir Deus falar de oferta. Ele vai ouvir Deus falar que nós temos que repartir. E quando Deus começa a falar nisso, é melhor ter só como Salvador e não como Senhor. Deus vai tocar na nossa vaidade, vai tocar inevitavelmente, senão não é novo nascimento. Senão não é o Jesus ressuscitado, é só o Jesus nascido. Que teria nascido apenas para as coisas daqui. Jesus vai tocar nos nossos bens materiais. Esse toque, meus irmãos, é libertação. Não é opressão, não é saque, é libertação. Ele vai tocar nos vícios. Você nunca ouviu ninguém dizer para você, mas lá na tua igreja tem que dar dízimo. Você nunca ouviu ninguém dizer, mas lá na tua igreja não pode beber? Ele vai tocar nessas coisas, porque isso é libertação. E as pessoas acham que nós estamos aqui, na igreja, tristes porque a gente não pode fumar. Estou tão triste que eu não posso ser viciado. Meus irmãos, eles não entendem que a gente não faz porque a gente não pode. A gente não faz porque a gente não precisa. Amém. É diferente. Porque é libertação. Não é opressão. Opressão seria, a partir de hoje você não vai mais fazer. Quando ele diz, você não vai mais fazer, é porque ele vai nos capacitar a não fazer. Quando ele diz, você vai repartir, é porque ele vai nos capacitar a repartir. É diferente. E a partir do instante que nós fizermos, o faremos com alegria, o faremos com satisfação. Aleluia. Com gratidão. Já falei, nós não fazemos para sermos vistos, fazemos porque fomos vistos por Ele. Ele nos achou. Glória a Deus, em meio a mais de 7 bilhões de pessoas, que muitas delas estão aí, sem rumo. Nós estamos aqui, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. É um privilégio. Obrigada, Senhor. Então, em tudo o mais que for daqui, Ele vai tocar. Tudo que for relativo ao nascimento, que nós nascemos naturalmente, Jesus nasceu naturalmente, Jesus nasceu de uma virgem, tudo que for relativo aqui, Ele vai tocar. E eu repito, o toque é no sentido de libertação. Ele toca exatamente onde é difícil. Glória a Deus. É ali que Ele vai pegar. Porque Ele sabe que isso te oprime. Ele sabe que isso me oprime. Isso
Eu me refiro não à ação dele, isso ao apego que eu tenho a alguma coisa. Isso me cunha. Então, se ele apenas nascesse, o aspecto principal da sua obra seria terreno. Mas ele ressuscitou exatamente para deixar bem claro para mim e para você que o propósito não é daqui, não é para cá. O propósito é celestial, é eterno e é para cima. Queridos irmãos, assim a humanidade celebra o nascido e rejeita o ressuscitado. Mas que seja apenas o mundo fazendo isso e não ninguém na igreja. Por que eu digo isso? Porque aqueles que estavam maravilhados com as coisas de Jesus, imediatamente após se escandalizaram das coisas de Jesus. Quem eram estes? Aqueles que estavam perto de Jesus, ao redor de Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus. Se tornaram aqueles que foram prejudicados por suas próprias culpas. Que Deus possa, meus irmãos, dia após dia, até o toque da trombeta, continuar nos libertando. Continuar nos libertando de nós mesmos, de toda e qualquer hipocrisia, de toda e qualquer falsidade, que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, não com o mundo. Que as nossas práticas, que os nossos hábitos sejam cada vez mais os hábitos de um novo nascido, e não apenas de um nascido. Que sejamos cada vez mais luz, cada vez mais luz, porque senão não conseguiríamos fazer diferença alguma, uma vez que o mundo é treva. Diferença na treva é só a luz que faz, senão se torna apenas um igual, um a mais. Se coloque em pé, vamos orar em nome de Jesus agora. Avança para servi-lo. E quando nós falamos de servir, estamos colocando na situação ou na condição de servo. É necessário reconhecê-lo como Senhor. Para isso é necessário nos apegar das coisas daqui, das desculpas daqui, da indisposição em obedecer. Vocês acreditam que com a permissão de Deus vai entrar mais um ano e ainda muitos que estão ao lado de Jesus, perto de Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, ainda não entrarão no novo ano tendo Ele como Senhor? Continuarão admirando Ele como Salvador, continuarão dando like para Jesus, continuarão gostando da igreja, continuarão gostando dos louvores que a igreja canta, continuarão admirando a palavra dele, mas não terão Jesus como Senhor. Mas a nossa oração é para que Deus desperte muitos corações. Aleluia. Porque ainda há tempo de que muitos venham se firmar e estar na presença dele, não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Celebrar não apenas o nascido, mas o ressuscitado. Porque é isso que fazemos, é isso que a igreja faz todas as vezes que se reúne para cear. A igreja está fazendo com que a memória da sua ressurreição não se perca. Porque ele diz, até que eu venha. Para ele vir, ele tem que ter ressuscitado. Ele tem que estar vivo para voltar. E é isso que a igreja prega, é isso que a igreja ensina, que Jesus está vivo e vai voltar, mas não vai nascer de novo numa manjedoura, não vai mais vir montado num jumento, não vai mais ser esbofeteado. Esse Jesus virá coroado, sentado no cavalo, como rei dos reis, como Senhor dos senhores, e regerá as nações com cetro de ferro. Aleluia! Ele não virá mais na condição de servo, como ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Isso foi uma vez só. A partir de agora, ele é Senhor e jamais deixará de estar nesta condição. Em nome de Jesus, feche os teus olhos.